Olá, seja bem-vindo. Pílulas da Neurologia, o seu canal informativo sobre doenças neurológicas e neurocirúrgicas. Estamos discutindo já há um bom tempo sobre a doença de Parkinson. E agora vamos fazer algo diferente. Vamos tentar desmistificar algumas questões que aparecem na internet ou que os doentes, os seus familiares, costumam nos questionar no consultório. Atualmente, nós temos 6,3 milhões de pessoas no mundo acometidas por esta doença. E acredita-se que, por volta da década de 50, isso possa duplicar. É óbvio porque a população do mundo está envelhecendo, não é mesmo? Então vamos discutir aqui sobre mitos e verdades. Então, a seguinte frase: a doença de Parkinson seria um diagnóstico que, ao se olhar para a pessoa sem um estudo apurado, sem um exame físico, sem ver realmente o doente, o diagnóstico estaria feito. Só pelo estereótipo, né? Pelo que se vê, ou o doente estar tremendo, ou estar rígido, ou com dificuldade para caminhar. Isto é mito. O Parkinson é um diagnóstico. Ele segue as normas de investigação clínica, segue a avaliação terapêutica. Se o doente usar determinado medicamento, por exemplo, chamado padrão ouro, que é a levodopa, né? Se vai melhorar com isto ou não. Agora temos que observar que nem todos os doentes melhoram da mesma forma, nem todos os doentes toleram a medicação da mesma forma. Parkinson não tem cura, é verdade. Parkinson tem tratamento. É uma doença evolutiva e que responde melhor quando o diagnóstico e o tratamento são feitos de forma mais precoce. E ocorrem evoluções. Por períodos está melhor, por períodos estará pior. Quanto melhor o acompanhamento médico, mais chance de ter uma evolução melhor, não é? Os doentes de Parkinson costumam ter quedas, cair precocemente. Não, não é verdade. Agora, normalmente, essas quedas estão associadas com mais de 5, 7 anos de doença. Nós já falamos sobre isso e sobre as consequências. Sabendo que normalmente o diagnóstico é feito aos 60 anos, os doentes com 67, 72 anos têm normalmente outras patologias. É necessário outros medicamentos que podem interferir com tudo que nós já conversamos anteriormente. A precocidade do tratamento tem um melhor resultado. É verdade. Quanto antes, quanto mais precoce no início dos sintomas se iniciar o que nós chamamos neuroproteção, né? O tratamento do doente, melhor será a resposta. Doutor, o Parkinson é uma doença degenerativa? Sim, é uma doença neurodegenerativa e ela evolui, né? Então, lembra que eu falei sobre uma determinada região do cérebro que deixa de produzir determinada substância, que é a tal da dopamina, entre outros? Quanto mais destruído estiver esta área, degenerado, maior serão os sintomas. Então, todo este acompanhamento precisa de um profissional especializado, um profissional médico. Meu pai ou minha mãe tem Parkinson, eu também terei? Não. Sabe-se que existe algum componente genético nisso que ainda está sendo estudado, perdão. Talvez esteja associado aos casos mais precoces, antes dos 40 anos, mas isto não é uma norma de que filhos de pais parkinsonianos terão Parkinson. As chances são iguais do restante da população. O Parkinson, doutor, só afeta a minha parte da força, o meu caminhar, ou seja, a parte motora? Não. Altera o comportamento das pessoas com o passar dos anos, principalmente mais de 10 anos, né, da doença. Pode alterar o olfato, pode alterar o sono e, obviamente,
uma pessoa rígida, presa em si mesmo, afeta a sua autonomia e afeta o seu emocional, não é? Doutor, os medicamentos que o senhor está me dando irão impedir ou retardar a evolução da doença? Não. Eles irão melhorar a sua qualidade de vida no decorrer da evolução da doença. São duas coisas diferentes. O Parkinson, doutor, sempre responde a esse remédio que o senhor está me dando, a levodopa? O Parkinson é a única doença que se manifesta com a lentidão, tremor e rigidez, em repouso, né? O tremor em repouso, perdão. O tremor em repouso, a rigidez e a lentidão dos movimentos, podendo ter quedas frequentes, né? Pela instabilidade da postura, porque os músculos não estão funcionando adequadamente. Sempre responde a levodopa, mas essa resposta pode variar de doente para doente. Doutor, ter tremor é igual a ter Parkinson? Não. A maioria dos doentes com tremor não são portadores de Parkinson. Agora, quem tem Parkinson, na sua grande esmagadora maioria, tem tremor. Um abraço a todos.